Vamos agora então para a quarta parte dessa aula, né? É uma parte que vamos começar agora sim falar especificamente, né, dos alcoólicos anônimos, da história, de como todo esse processo que vimos até agora, né, desde os movimentos da temperança, dos washingtonianos, o grupo de Oxford e na parte anterior chegam aqui, né? São os afluentes que nos levam até esse momento da criação dos alcoólicos anônimos e posteriormente então dos 12 passos, né? Aqui estão algumas das figuras que o Celso já foi adiantando, né? Um dos problemas de ter muita informação, né, Celso, que a gente fica com toda ela junta, né? Aí vai saindo, mas agora né, aqui estão esses personagens, né, que o Celso tinha falado tanto, né, durante a parte anterior também, né, o Rowland Hazard, aqui estamos vendo, né, o Rowland H, que ele disse, que encontra com o Dr. Jung, né, então, em 1934, Rowland Hazard, né, que era filho de um senador dos Estados Unidos, foi até a Suíça para iniciar um tratamento para alcoolismo com o renomado Dr. Jung em Zurich, certo? A conexão de Rowland com o grupo Oxford, né, porque ele também era, né, conectado com o grupo de Oxford, agora o Celso explica melhor, o levaram até Abby Thatcher, que é um dos primeiros membros dos Alcoólicos Anônimos. E aqui temos uma imagem, né, do Bill aqui à esquerda com o Abby Thatcher aqui à direita. Tá. Abby fez a conexão entre o Dr. Jung e Bill, que resultou em uma interessante troca de correspondência sobre o conceito de poder superior e espiritualidade, certo? Nós vamos, agora o Celso nos conta um pouquinho mais sobre essa conexão do Rowland Hazard, e logo na sequência já temos, né, vamos ver a carta, uma das cartas, né, enviadas entre o Jung e o Bill, que foram várias, né, Celso? Uhum, isso mesmo. O Roland, na literatura aqui, ele é tratado como Roland H, né? Ele, então, como o Pablo mencionou... Já quebrei o anonimato dele, então, aqui, né, Celso? Não, os Oxford não tinham anonimato. Os Oxford não tinham, né, anonimato. Eles, inclusive, usavam pessoas-chave, né, para promover as reuniões. Depois a gente vai falar sobre isso. O Roland H, então, foi para Zurique se tratar, na realidade, com uma pessoa melhor preparada, né, que era o Dr. Carl Jung, e ficou um ano morando por lá, se tratando, voltou para os Estados Unidos, recaiu, teve uma recidiva, né, e voltou de novo para se tratar. E, tipo, a interpretação que eu tenho é como eu faria, assim, né, como eu vi já. Poxa vida, eu fiz tudo que o senhor mandou, fiz tudo certinho e não consegui, né? E na carta o Roland H vai explicar para o Bill o que ele não pôde explicar para o Roland H. E diz assim, olha, foi humilde, né? Tudo que eu podia ter feito por ti, eu fiz. A não ser que você desenvolva o altruísmo, você não vai conseguir. Então ele volta para os Estados Unidos e vai desenvolver o tal de altruísmo, né? Que seria ajudar. Ele encontrou os grupos Oxford e foi aonde ele começou a trabalhar nos grupos Oxford, a participar, principalmente com Sam Schumacher. E uma das pessoas que ele leva a mensagem é exatamente o melhor amigo de Bill, o melhor companheiro de copo de Bill, que é o Webb. Né? O Webb era aquele caso que a gente já falou, que ia para a casa de correição, né? E o Webb conseguiu parar de beber. E o Webb marca essa reunião, então, na casa do Bill, né? E o Bill já espera ele com uma jarra de gin, 1 litro de gin com um suco de abacaxi na mesa da sala. E o Webb chega lá na casa do Bill e diz, não, eu não bebo mais, agora eu tenho religião. Né? Foi esse o termo que ele usou.
E falar, eu tenho religião com uma pessoa que está mal, né, no fundo do poço, assim, né, ou uma pessoa que, a meu ponto de vista, indicava que talvez fosse ateu, que era o Bill, ou uma pessoa revoltada com a vida, não quer falar nessa palavra, não quer ouvir essa palavra. E o Bill ainda disse, então, melhor para mim, sobra mais, eu tomo tudo, né? Então, foi esse impacto. E o Bill ficou muito impactado com aquela mudança do Webb, não ficou com ele, não bebeu, né? E ainda achou que o Webb ia empurrar para cima dele algum discurso religioso, alguma coisa assim, e não aconteceu isso. Então, bem interessante essa visão. Mais tarde, o Bill, ali, se nós estamos no ano de 34, né, Pam? Exatamente. Então, acontece algumas coisas super interessantes aí, que eu vou... Isso, 34. Começa nesse encontro aí. Tá? Nesse encontro desses 4, né? O Roland H. com Carl Jung, lá em Zurique, e aqui no estado, em Nova York, o Webb com o Bill. Legal. Vamos para a carta, então, uma das que estávamos falando, né? Porque uma coisa muito interessante que nos trouxe o Celso aqui é a questão dessa correspondência, que foi muito farta, né? A correspondência entre Bill e o Jung. E aqui temos, né, a original de uma carta do Jung para o Bill em 30 de janeiro de 1961, falando justamente disso, né? Aqui, né, podem ver que eu vou colocar o trecho da carta traduzido e aqui vai ficar sombreado a parte onde se consta para verem que é fato, né? Seu desejo pelo álcool era equivalente, falando do Roland, né? Seu desejo pelo álcool era o equivalente em um grau inferior da sede espiritual do nosso ser pela totalidade expressa em linguagem medieval, a união com Deus. Tá? E aqui é importante termos também um dado, né, de que o Dr. Jung era, né, o criador da psicologia analítica, era um grande estudioso das religiões, da espiritualidade, era alguém que considerava muito, né, toda a espiritualidade, o simbolismo, né, da busca pela divindade, pela totalidade, pelo sagrado, né, dentro da sua concepção psicológica, né, do indivíduo. Então, é muito interessante que ele faça essa comparação, né, do uso do álcool como busca de uma elevação, né, porque sempre foi, se formos pensar, né, até esse momento, esses movimentos da temperança, os movimentos antagonistas, né, sempre olhando para o álcool como algo devastador, né, como algo maligno, como algo, né, considerado de baixo, né, de baixo desenvolvimento. Aqui o Dr. Jung está colocando como a busca pelo superior, pelo espiritual, obviamente de uma maneira, né, inadequada, né, que não é efetiva, mas como que tinha esse a mais, né, na busca, não era apenas a bebedeira por si mesma, né. Um homem comum, não protegido pelos planos superiores e isolado da sua comunidade, não poderia resistir aos poderes do mal, ou do mal no sentido das tentações, de controlar os seus impulsos, né? Por isso ele está falando, olha aqui, algo de prevenção da recaída até, né? Protegido pelo poder superior, pelo plano superior, protegido pela comunidade, né? A importância do grupo, de estar envolvido. E no final ele termina a carta dizendo: veja você que álcool em latim é espíritus, certo? E que espíritus, no entanto, usamos a mesma palavra para designar a mais alta experiência religiosa como para designar o mais depravador dos venenos. A receita mais útil, então, seria espíritus contra espíritum, né? Então, né, coloca, ou seja, tanto um significado, né, muito transcendente na questão da busca pela divindade, no ato de beber, quanto também, né, essa questão devastadora. Certo? Mas que temos de Jung com Bill, Celso? Tem uma parte interessante aqui, nessa mesma carta, mais em cima, que o Jung
agradece a informação que ele não tinha mais, que tinha acontecido com a vida do Roland H, né? E também ele sente que para o Bill ele podia contar essas coisas de espiritualidade, de religião, né? E fala na carta assim, essas são as razões pelas quais eu não poderia dar uma explicação completa suficiente para Roland H. Contudo, estou expondo ao senhor por que concluir a partir de sua carta muito honesta e decente. O senhor tem um ponto de vista acima dos chavões enganosos que são ditos normalmente acerca do alcoolismo, né? O Jung percebeu isso em Bill, né? E que naquele momento que ele poderia falar para o Roland H era aquilo. E aquilo que ele falou para o Roland H salvou o Bill. E essas cartas começaram a ter esse parecido com aquela carta do Frank Buchmann, né, de reparações ou de busca de ajuda mesmo, né? Uma ajuda de um grande homem, né? Que é o Carl Jung. Na carta do Bill para o Jung, ele fala que o Roland H já tinha falecido e que ele tinha as literaturas que ele tinha conhecido, que eram os 6 princípios, que ele tinha conhecido o Padre Ed, que ele tinha conhecido, fazia parte do grupo Oxford, que ele tinha se envolvido com a religião através do livro do William James, as variedades das experiências religiosas, e assim vai. E aí a intimidade foi aumentando. Fala também do Frank Buchmann, né, que não teve tempo de se despedir do Frank Buchmann, de agradecer e tal, né, que fez diferente com o próprio Carl Jung, né, de já agradecer desde já, porque o Frank ele não teve tempo. Mais ou menos isso aí. Legal, muito bom. E aqui nós temos, então, a próxima grande figura, né, nessa história, foi o Dr. Silkworth, que Dr. aí Baixinho. Vemos um livro, O Pequeno Doutor que Amava os Bêbados, né? Estamos vendo aqui o nome do livro, né? Contando um pouco da sua vida. Em 11 de dezembro de 1934, William Griffith Wilson, né, o Bill W., se internava novamente no Hospital Charles B. Towns, em Nova York, onde o Silkworth era, né, plantonista. Ele gostava muito do médico de plantão, que era o Dr. Silkworth, que tinha ideias inovadoras para a época sobre o alcoolismo. Há anos, ele afirmava que o alcoolismo era uma doença, uma obsessão da mente ligada a uma alergia do corpo, né? Embora esse conceito de alcoolismo como alergia, né, e é o que consta, né, no livro azul, na parte introdutória, né, com base no Dr. Silkworth, hoje, né, 80 anos depois, seja um conceito ultrapassado, para aquele momento, aquilo era extremamente inovador, inclusive porque não se falava do alcoolismo como doença, né? O alcoolismo era tido mais como um problema moral, um problema de caráter, né? Uma coisa mais vinculada, né, à questão religiosa e moralista. Tanto é que todos os movimentos de temperança até aquele momento apontavam para essa questão moralista, né, Celso? O que você nos diz a mais dele? O doutor Baixinho, que amava os bêbados, ele era neurologista, né, e especialista no alcoolismo também. E eu fico imaginando, naquela época, né, em 1933, 34, 35, um camarada para atender. Hoje é difícil, né? Hoje não é uma coisa muito fácil, com toda a logística que a gente tem, né, naquele tempo. E esse doutor foi fundamental, né? Foi o Carl Jung do Bill, assim como o Carl Jung estava para Roland H. O doutor Silkworth teve um papel fundamental, porque no Bill teve o web, né, na semana, quando o Bill foi internado a última vez, em dezembro de 1934, ele deu entrada no hospital ali pelo dia 10, 11 de dezembro, 12 de dezembro de 34, e entrou com 2 garrafas de cerveja, e o doutor acolheu ele bem, mais uma vez,
E numa desses dias, o Webb foi visitar ele lá no hospital. O Webb falou para o Bill, pensou, agora vem esse cara me pregar, né? Vem fazer uma pregação religiosa. E o Webb não falou nada disso para ele. E foi quando, então, o Bill teve o seu despertar, né, que é tão bonito na literatura, que ele perguntou, né, se realmente existisse uma força superior, um Deus que se manifestasse, né? E foi quando a sala se encheu de brisa, as cortinas, uma luz muito grande apareceu, e ele teve essa sensação, né, de estar num lugar e não querer voltar, não, né, ficar sentindo aquilo, né? Quando a gente faz uma meditação tão alta, tão boa, né, não tem pressa de voltar ou não tem necessidade de voltar para a realidade assim, né, de ficar naquela coisa. O doutor William Duncan, nesse momento de inovação, né, acho que isso tem a ver com a mente dele também aberta, né, o Bill conta essa história para ele. Doutor, não sei o que aconteceu, uma história assim, conta em detalhes tudo o que aconteceu naquela na sala, né? A cortina balançou, o vento entrou, a luz veio, eu pensei isso, eu senti isso. E o doutor olhou para ele, olha, eu não sei o que aconteceu aqui, mas mudou os teus olhos, teu olhar está diferente. Aconteça o que aconteceu, te agarra nisso e segue em frente, né? Então, foi nesse dia, 18 de dezembro de 1934, o Bill teve o despertar que veio mudar toda a nossa história, né? Até os dias de hoje é um momento que ele, como um bom sagitariano, né, Pablo, começa a ter uma boa iniciativa e precisa muitas pessoas para apadrinhar, para frear, porque senão o cara não para de ter ideia e produzir coisas, né? E graças a Deus ele teve esses padrinhos, ele foi encontrando as pessoas, ele foi ouvindo a intuição, né? Nesse momento ele passa a entender a religião, a espiritualidade, a intuição, o coração, começa a caminhada, começa a grande batalha, a grande jornada do herói, né? A grande coisa que mudou a história, no meu ponto de vista, da recuperação e no planeta Terra. É muito bom, bem profundo tudo isso, né? E realmente, né, com certeza, esse é o caminho, né, dos passos do despertar espiritual, que agora uma outra grande figura dessa história, né, o William James, ele nos traz dentro desse conceito, né, da experiência religiosa. Aqui vemos um livro dele, né, A Variedade das Experiências Religiosas. Vale ressaltar que William James foi o primeiro acadêmico a oferecer o curso de psicologia nos Estados Unidos, né? Então, é uma pessoa de grande renome nesse sentido, alguém que tem uma contribuição muito grande em todo o campo da psicologia e também traz, né, essa experiência que o Celso acabou de relatar, né, que o Bill teve, que muitas pessoas em recuperação tiveram, né, como validando, né, essa experiência religiosa no sentido psicológico, no sentido, né, da vivência profunda, não apenas, né, na questão né, somente religiosa puramente, né. Durante a última internação de Bill, Evie Thatcher levou até ele o livro que tinha recebido de membros do grupo de Oxford, As Variedades de Experiências Religiosas, de William James. Ou seja, previamente, né, Celso, a essa experiência que você acabou de relatar, o Bill tinha tido contato, né, com esse livro, né, do William James. Ele estava apropriado disso, ou seja, tinha começado, né, esse processo. Desse livro, Bill depois foi extrair grande parte dos conceitos de experiência espiritual, daquilo que acontece subitamente, como né, essa situação, né, repentina, tanto quanto o despertar espiritual, dentro da literatura, considerado já mais o processo gradual. Aí,
um trecho do William James. Experiências espirituais podem conduzir pessoas à sanidade, mas também podem transformar homens e mulheres de modo que possam fazer, sentir e acreditar coisas que antes eram impossíveis para elas. Não importa se estes despertares forem súbitos ou graduais, sua variedade pode ser quase infinita. Tem a ver com essa questão, né? Uhum. Sim, interessante que, além do Bill ter ganho esse livro do Webb, mas quem tinha em sua cabeceira de mesa lá no oeste dos Estados Unidos, nesse mesmo período, era o Dr. Bob, né? Um dos livros de cabeceira do Dr. Bob era esse do William James, né? E também o Sermão da Montanha e mais um outro livro. Os 3 livros que ele tinha de cabeceira de mesa do Dr. Bob era William James e o Sermão da Montanha. Eles já estavam conectando-se. Sim, já estava no caminho, né? Aí depois disso chegamos então finalmente, né, a conexão do Bill e Bob, né? Que aí como que chegam, né, a se juntar? Isso é muito interessante, né? Eu vou ler aqui para apresentar os personagens e depois Celso nos conta mais em detalhes essa história. No dia 11 de maio de 1935, Bill estava em Akron, Ohio, numa viagem de negócios, né? Quando no saguão do hotel Flower, aqui o hotel no canto, né? Começou a sentir uma vontade incontrolável de beber. Buscando ajuda, começou a ligar para várias pessoas e grupos, até que falou com o padre Walter Tanks, aqui, que era membro do grupo de Oxford, e lhe fez um pedido bastante inusual. Ele queria falar com outro bêbado. O padre Tanks colocou Bill em contato com outra membro do grupo de Oxford, aqui em Henrietta Seiberling, que era nora de um magnata da indústria dos pneus e que vinha tentando ajudar o Dr. Robert Holbrook Smith, Dr. Bobby, com seus problemas com a bebida. Certo? Aí, Henrietta marcou o encontro de Bill com o Dr. Bobby para o dia seguinte, no domingo 12 de maio de 1935, que era um domingo Dia das Mães, na casa aqui do Dr. Bobby. O Dr. Bobby, que já estava cansado de tantas tentativas frustradas de resolver o seu problema, disse para a esposa dele, que atendeu o telefone, né, da Henrietta, e falou: vou lhe dar 15 minutos para esse cara aí. E nesse memorável primeiro encontro, Bill e Bobby conversaram por mais de 6 horas seguidas, né, Celso? Isso é de arrepiar essa parte, né, da história, né? É muito interessante, né? É linda, né? Emocionante mesmo. O Bill, antes de ele parar de beber, né, ele era corretor da Bolsa de Valores naquela época de 29, né, que teve a queda e muitas coisas. O que aconteceu? De dezembro de 34 até maio de 35, aí são 6 meses, ele teve muitas tentativas, inclusive ele acolhia bêbados da rua na sua casa, chegou a ter 12, vários, né, morando lá juntos. A esposa da Lois era a única que trabalhava, cozinhava para todo mundo. Nunca teve sucesso com recuperação de ninguém, né, e sempre orientado pelo doutor baixinho, doutor William Duncan, pior. Bill, você está pregando para esse povo, não vai por aí, conte as suas experiências, o que aconteceu e como é que você está. A velha, né, aquilo que os washingtonianos já tinham proposto, né? E aí, o que aconteceu? Em início de maio, o Bill pegou umas ações, algumas coisas de saúde e saiu para trabalhar, para vender. E se deu o feriado, deu o Dia das Mães lá ele estava em Akron e trabalhando para aquele lado lá, vendendo ações ou bolsa, alguma coisa assim, nesse sentido, de seguros, né? E deu nesse hotel, deu a fissura, deu vontade, deu medo, deu lembrança, eu acho que uma coisa assustadora, sei lá,
pode ter lembrado da mãe dele. Eu fico imaginando, né, o que aconteceria comigo. E com essa ficha ele ligava do lado do orelhão, né, tem a fotografia do orelhão também na literatura, tinha uma ficha, era normal ter na parede os endereços das pessoas da cidade, e o último endereço era do padre, esse aí, Duncan, né, o 13º da lista, e ele atendeu, e o Bill se apresentou: eu sou um caçador de álcool, né, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, assim, né, não tinha esses termos que a gente usa hoje de sou recuperado e tal. E o padre encaminhou ele para a Henrietta. Engraçado que o Bob já vinha com a Anne, com a esposa, frequentando os Oxfords há 2 anos, tá? O que aconteceu? Por que em Akron os Oxford cresceram muito? Porque, como tu citasse aí, recuperou um filho, provavelmente o marido da Henrietta, que era filho de uma empresa de pneus grande, ou Goodyear, ou Firestone, não sei, né? Mas grande. E o pai desse rapaz tinha proposto que em homenagem ao seu filho, que estava muito bem, que se fizessem durante 10 dias encontros, reuniões diuturnamente. E escolheram o Dr. Bob e a Anne para ser os âncoras, né? As pessoas-chave daquela reunião, né? E o Bob frequentou e coordenou essas reuniões do Oxford durante esse período. E foi aí que aparece, não aparece na literatura do AA, mas aparece nesse trabalho, né, que o Escritório Geral de Alcoólicos Anônimos mandou para nós, o despertar espiritual do Bob, que é lindo também, né, emocionante. Vou achar aqui, ó. Até me emocionei, perdi aqui, mas eu vou achar. Está aqui, ó. Tá? Celso. Muito bom. Achou? A Henrietta, por que a Henrietta indicou o Bob para o Bill? Olha só, por que a Henrietta indicou o Bob para o Bill? Porque o Bob, após coordenar esses 10 dias as reuniões dos Oxford, em Akron, chegou para o grupo, depois que terminou, e disse assim: Henrietta era membro do Oxford em Akron, que tinha tentado ajudar o Dr. Bob. Somente 2 semanas antes de um encontro carregado de emoção na casa do Dr. Bob, que vinha assistindo os encontros semanais há mais de 2 anos, somente naquele momento confessou aos outros que tinha problemas com a bebida. Naquele momento, o Dr. Bob pediu ao grupo que rezasse por sua recuperação. Agora ele estava há 2 semanas de se encontrar com Bill, o homem que ele descreveria como o primeiro ser humano com quem conversou e que tinha consciência do que estava falando em relação ao alcoolismo, a partir daquela experiência real. Isso aí é o Dia das Mães de 1935, onde começa, então, essa Irmandade Mundial maravilhosa. Desculpa aí. Depois tu edita isso aí. Não precisa editar, eu vou deixar que essa emoção é de quem vive até hoje isso diariamente e de quem acompanhou de perto, né, Celso, o despertar espiritual, esse momento tão sublime de muitas pessoas que você pode acompanhar ao longo da tua história, pessoas muito próximas de você, inclusive, né, e essa emoção que você está sentindo é uma emoção que a gente quer que as pessoas sintam quando encontram no caminho da recuperação de verdade, né? Então vamos deixar porque é parte do depoimento e é real, né? Isso não tem como não ficar muito mexido, arrepiado com ver como pessoas lá atrás, né, conseguiram começar um movimento interno, né? Esse despertar que é o que hoje, tantos anos depois, a gente, quando começa nosso processo, sente, né? Quando a pessoa entra realmente na recuperação, vai sentir esse momento
né, de encontro, de algo. Isso que eu estou sentindo agora, foi o que Bill e Bob sentiram naquele momento. Essa é a maior empatia, eu acredito que existe na recuperação, na mútua ajuda, nos passos, né? Que Bill saiu dali tão empolgado, e o Bob queria voltar, o Bill queria voltar o mais rápido possível para começar a escrever, para começar a montar os grupos, ou sei lá, falar com mais pessoas. E o Bob segurou ele, não, vamos primeiro salvar mais um, ver se isso funciona de verdade. E aí eles foram no hospital, né, onde aparece na literatura também, ele aparece no filme, aparece no documentário, eles levando a mensagem para um alcoolista que já estava lá na sua 100ª internação, né, passa mal, vomita, o Bob acode ele com uma bacia e tudo, e o cara não acredita neles, mas pergunta se eles iam voltar no outro dia para falar com ele de novo, né? E ali, então, aquele ali foi o primeiro membro que eles tiveram, foi o terceiro membro, né? Que também, se eu não me engano, era Bill D. Bill D ou Bill T, né? Também era, o apelido dele era Bill, o nome. E, enfim, muito bom. Né? Começa aí a fundação de AA. Sim, sim. Aqui chegamos, né? Bem nisso que você está falando, né? Aqui temos o Bill em sua casa, né? Onde aconteciam as primeiras reuniões no grupo de Nova York. Após o encontro, Bill e Bob entenderam isso que o Celso acabou de falar, que ajudar outros bêbados a superar seu problema era a forma mais eficaz de se manter em sobriedade. E assim começou, né, a fundação dos Alcoólicos Anônimos, isso que o Celso disse, né? Vamos testar para ver se funciona e testar com outra pessoa que esteja precisando. Durante os 3 primeiros anos, os 3 grupos pioneiros em Akron, Nova York e Cleveland cresceram e evoluíram com o assim chamado programa verbal, transmitido apenas oralmente. E aí o Bill fala, né? Quando começamos a formar uma sociedade separada dos grupos de Oxford, né, foi que começamos a formular os nossos princípios, né? Aí que começa, né, Celso, a caminhada para a criação da literatura, por isso que, embora foi fundado em 35, né, o Livro Azul vai ser publicado em 39, é pouco tempo, né, mas são 4 anos aí que passam dessa estruturação de um programa próprio, não? Aí começa a separação, eles ainda ficaram se reunindo e frequentando os Oxford, né? Aí, nesse momento, nesse período, né, o Frank Buchman retorna também, foi a uma reunião só dos Oxford em Akron, e percebeu que existia muitos alcoolistas dentro da sala dos rearmamento moral. Do grupo Oxford, ainda era 38, que foi só o rearmamento, né? E não dá para dizer que ele ficou indignado, não, mas ele percebeu que tinha muito alcoolista e que aquele programa ali não era somente para alcoolistas, era para nações embriagadas, né? A visão dele era de mundo. E o Bill e o Bob frequentavam, sentiam que tinha alguns confortos nos Oxford, porque os Oxford, eles eram pregadores, né? Como é que funcionava o grupo do Oxford? Eles se reuniam em casa de pessoas chaves, né? Pessoas chaves da sociedade, tipo esse aí da Henrietta, que o marido talvez fosse o filho do empresário de pneus, pessoas bem-sucedidas, ou na casa do Bob, que era médico, né? E aí eles faziam ali as orações deles e tal, e 2 ou 3 só falavam, né? Tipo assim, faziam uma reflexão e recebiam tipo um Espírito Santo, alguma coisa, e ficavam, você tem que isso, você aquilo outro. Era uma coisa ruim para manter a sobriedade, para manter a recuperação. Não tinha um programa, tinha como parar, mas as pessoas estavam paradas de beber, mas estavam com um grande sofrimento, um incômodo, né? Coisas normais, vamos dizer assim, ou coisas morais, não fazia efeito, simplesmente confundia muito mais, né? Eu acho que
que o segundo passo pode explicar isso muito bem quando tu falares aí no dos passos, né? E nesse momento, então, o Bill sai fora, né? Sai fora e abre as primeiras reuniões, primeiros grupos, né? Em casa mesmo, né? E aí sente a necessidade de ter uma literatura, alguma coisa nesse sentido. Os grupos já existiam bastante pessoas em recuperação em Akron, depois em Cleveland e em Nova York, né? E o Bill ficava nesse processo. O pessoal de Akron era um pessoal pacífico, aceitava tudo de boa, né? Se fosse sempre simples. E o pessoal dos Estados Unidos era de Nova York, né? Era um pessoal da metrópole, então tinha mais ideias, tinha ateus, tinha agnósticos, então tinha muitos questionamentos. O Bill sofria muito para fazer essas partes encontrarem um ponto comum, né? Também começou a aparecer nos grupos pessoas diferentes, né? A questão do racismo também, né? Aparecer membros que não tinham só problemas com álcool, tinham problemas com outras drogas, problemas de sexualidade, problemas de raça, né? Então começou as coisas a aumentarem, as dificuldades a aumentarem, e baseado no que deu errado, refletindo nos Oxford, nos Washingtonianos, eu tenho a impressão, nítida impressão, que o Bill sempre se perguntava, os padrinhos, os mentores, os primeiros membros, o que eu não gostaria que fizesse para mim, comigo, né, que aconteceram com esses outros movimentos, né, que acabaram morrendo. Então estava emergindo uma necessidade, uma ansiedade muito grande de ter uma vida, uma independência, né? Acho que daí vem o próximo slide, aí tem os princípios, né, os primeiros princípios e tal. Sim, exatamente. As etapas, né? Uhum. Eu vou apresentar aqui, então, para encerrar essa parte, né, a confluência de tudo isso que o Celso está falando se dá, então, né, quando o Bill, né, passa a criar, né, para se diferenciar do Oxford, os primeiros princípios, que antes dos 12 passos, o que o Bill escreve são os 6 princípios de AA, que, comparados com aquelas 6 etapas de Oxford, né, que nós já vimos na parte anterior da aula, né, vamos ver que são muito semelhantes, né? Então, nós temos aqui, né, primeira etapa de Oxford, admitir que estava derrotado, né? Primeiro princípio de AA, admitimos sermos impotentes perante o álcool, né? Então vemos admissão. Aqui depois vai falar então de fazer um inventário, né? Que vai aparecer como vimos depois, né? No quarto passo. Aqui seguindo os princípios, né? Passamos a ser honestos conosco mesmos e passamos a ser honestos com outra pessoa em confiança. Estamos vendo aí o quarto e quinto passo, e aqui, né, vemos, né, o quarto e o quinto passo aqui, né, fazer inventário e confessar as suas falhas. 4. Fizemos reparações por danos causados a outros, né, que claramente é o oitavo e nono passo, e aqui também, né, a quarta etapa de Oxford, que fala das reparações. O quinto princípio, né, trabalhamos com outros alcoólicos sem visar prestígio ou dinheiro, que é o 12º passo, e aqui é a mesma quinta etapa de Oxford, achar uma forma de dar de si mesmo sem usufruir benefícios pessoais. E sexto princípio de AA, orar a Deus para que nos ajudasse a fazer essas coisas da melhor maneira que nos fosse possível, e aqui, né, a sexta etapa de Oxford, orar para qualquer Deus que ele achasse com poder para apoiar esses simples preceitos, né? Então, Celso, nós vemos aqui, né, que existe uma semelhança muito, muito grande, né, entre as 6 etapas de Oxford e os 6 princípios de AA, que é o que
né, aparentemente o Bill foi fazer foi, né, uma tentativa de adaptar esses princípios para a realidade dos alcoólicos, vamos dizer assim, né, daquela nova situação que estavam vivendo, mas vemos aí uma relação muito direta, né, das 6 etapas de Oxford com 6 princípios de A, né? Uhum. Sim, e essa necessidade de ter um programa próprio, né, ela... eu acho que depois nós não vamos falar mais dos passos, né, Pablo? Só até Sim, agora, sim. né? Na próxima parte a Então gente vamos... já aborda isso, né? Aborda passos também? Não A estou gente lembrado direito. vai abordar a criação e depois, né, nós vamos começar com os passos. Então, aqui vamos encerrar Tá. essa parte, né, Isso. Então tá bom. com essa Uhum. ideia, né, dos princípios e as Uhum. etapas, né, E, para que sim, se entenda. essa diferença, essa semelhança das etapas dos princípios não pararam, ainda faltava alguma coisa. Com todo esse sentimento de coisas que iam acontecer naquela etapa, existia uma cobrança, uma preocupação, vamos dizer assim, né, para que melhorasse e ampliasse não só o programa, mas também como a estrutura. Né? Começaram a chegar muitas cartas, a necessidade de ter a fundação de AA, teve que ter a primeira secretária, ter um correspondente, enfim, as pessoas já não tinham, não davam conta de fazer tanta coisa, né, de tanta sugestão e tanto pedido de ajuda, tá? Então, a necessidade de se organizar e de escrever, de ter literatura, e aumentar esses princípios, passarem para 12, como isso aconteceu, a gente vai falar logo depois, tá? Isso aí. Muito bonita a história. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Celso, de novo, e ficamos até a próxima.